Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião científica nossa da disciplina de Anestesiologia, Dor e Medicina Intensiva, aqui da Escola Paulista, da Universidade Federal de São Paulo. E hoje, dentro do nosso módulo de ventilação mecânica, estamos na semana da apresentação da UTI, né? E nós teremos aqui a apresentação com o tema de PSILI, verdade ou mito, que vai ser apresentado pelo Dr. Lucas Antônio Peron, que é o R4 da Medicina Intensiva, que preparou essa apresentação sob orientação aqui do Dr. Eduardo Pacheco, que é o coordenador da UTI Geral 1, e nós temos como moderadora aqui no dia a professora Flávia Ribeiro Machado, que é a nossa docente da disciplina e chefe do setor de terapia intensiva. Então, Lucas, seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Lucas, só uma mensagem antes. Fique tranquilo, eu estou moderando. Caso alguém interrompa aqui por um microfone, pode deixar que eu já coloco no mudo, tá bom? Perfeito. Fique à vontade. Tá certo. Muito boa tarde a todo mundo. Eu sou o Lucas e hoje eu vou falar sobre PSILI. PSILI é uma teoria que já existe desde 2017, mas ficou bem quiescente no meio científico. Até que em 2019 a gente se deparou com esses doentes. Então, em 2019 surgiu a Covid-19, uma pandemia que colocou a gente de frente a uma situação difícil, com inúmeros pacientes em situação grave, com uma SARA grave, com tomografias assim, com infiltrados difusos, com relações baixas, necessitando de grande aporte de oxigênio e com manifestações clínicas variadas. Mas antes de falar sobre a PSILI, gostaria de falar sobre uma coisa que estamos mais habituados a ver, que é a VILI, que é a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Então, qual é a base da VILI, né? Uma das bases da VILI é justamente a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural. O que seria isso? A pressão transpulmonar, ou seja, a pressão que o pulmão, o parênquima pulmonar, está sofrendo durante as ventilações. Na letra B, a gente tem um exemplo de um paciente sedado, entubado, totalmente entregue à ventilação mecânica. A ventilação mecânica é uma ventilação à pressão positiva, ou seja, a pressão alveolar, a gente sabe que quase se equipara à pressão de platô numa via aérea habitual. Então, a gente consegue muito bem estimá-la com a simples manobra de pausa inspiratória, num paciente sedado, bloqueado. E a pressão pleural, ela é desprezível. Ao passo que, no paciente que está ventilação espontânea, em ar ambiente ou em CPAP, a gente sabe que existe uma força muscular importante que promove uma entrada passiva do ar na via aérea. Ou seja, por mais que a pressão alveolar seja de zero, a gente tem uma pressão pleural negativa que gera uma diferença, portanto, positiva, provocando movimento de ar na via aérea. Essa imagem também é muito interessante, nos ajuda a entender sobre uma coisa que com certeza já passou na cabeça de muitos, né? Sobre o porquê que o trompetista, por exemplo, não tem uma lesão pulmonar, né? Já que ele exerce uma pressão tão grande sobre o trompete, aí no exemplo até de 30, como que ele não sofre? A explicação está de novo na pressão pleural, né? Uma pressão pleural muito positiva pelo tórax enrijecido desse paciente, que se contrapõe à pressão do alvéolo, a pressão que ele está exercendo sobre o trompete, deixando uma pressão transpulmonar habitual. A mesma situação a gente vê em outros momentos, né? Pacientes com dificuldades ventilatórias por tórax rígido, em grandes queimados ou grandes obesos. Certo. Aqui eu trago um vídeo rápido sobre VILI. Um doente que a gente observou com uma certa frequência nessa pandemia, né? Com uma PIP de 14, uma FI de 100, necessitando de um driving de 30, para conseguir manter uma ventilação ao redor de 6 ml por quilo. Isso com certeza está gerando muito trauma a esse doente. Um trauma que a gente consegue agrupar aqui nessa explicação, né? Em diversas pequenas maneiras, levando a uma maior. Pequenas maneiras sendo
barotrauma, o volutrauma, induzido pela pressão excessiva sobre o alvéolo, ou pela distensão excessiva sobre esse alvéolo, e também o atelectrauma, que é sobre a abertura e fechamento de vias aéreas que não estão estabilizadas. A evidência é que essa inflamação se perpetuando leva à disfunção de múltiplos órgãos. E nessa pandemia, quantos doentes nós vimos morrer de hipoxemia? Morrerem realmente por uma falta de oxigênio. Grande parte deles morre em decorrência dessa inflamação sistêmica, que a gente chama também de biotrauma induzido pela ventilação mecânica, por todas essas alterações existentes no parênquima pulmonar e também induzidos pela ventilação. Detendo esses conhecimentos, a gente já aprendeu muito, né, sobre ventilar um doente. Aprendemos tanto ao ponto até de grande instituição da ventilação mecânica falar que ela poderia chegar ao fim, pois já houve todas as pesquisas nesse campo. Mas mesmo assim sabemos das dificuldades, e nós voltamos a enfrentá-las durante essa pandemia. Foi instituída uma hierarquia sobre o que é mais importante para a proteção pulmonar da vida, principalmente a pressão de platô abaixo de 30, um volume torácico expiratório de 6 a 8 ml por quilo do peso predito, uma driving pressure abaixo de 15, já com evidência menor, bem como uma PIP dual, também com evidência menor, a posição de prona com uma evidência um pouco melhor, já em estudos replicados, mostrando que reduz a mortalidade, e também a manobra de resgate como a ECMO. Mas então, sabendo disso, de onde veio a PSILI, a Patient Self-Inflicted Lung Injury? Esse gráfico novamente ajuda a gente a entender as 3 circunstâncias e como elas se entrelaçam. Mais fácil da gente entender a ventilação controlada por volume, como mostrado na primeira tabela, né, na primeira linha, coluna. O paciente tem uma pressão alveolar sucessivamente positiva, ou seja, numa curva ascendente, ao passo que a pressão esofágica ela é muito pequena, desprezível, tendendo ao positivo, dando uma pressão de transpulmonar elevada, né, conforme o resultante desse vetor. E o volume habitual conforme foi programado, o que se opõe à ventilação espontânea. Nós não temos uma pressão alveolar positiva, muito pelo contrário, temos uma pressão alveolar negativa que acompanha essa pressão esofágica, a pressão de contração do diafragma, dando de novo uma pressão transpulmonar, o resultante desses vetores. E o que nós encontramos na pandemia com muito mais frequência do que o relatado previamente em 2017, essa ventilação parcialmente assistida. Então, quando a gente coloca o paciente para ventilar num BiPAP ou num KNAF, ou seja, nós não estamos de frente apenas à força realizada pelo diafragma ou pelo ventilador, e sim uma soma dos dois. Nisso a gente consegue entrar no principal mecanismo proposto da PSILI. A PSILI, então, é a somatória da força desse ventilador, a força que está sendo colocada como pressão positiva, e principalmente a força diafragmática, a força da musculatura respiratória, expresso aí pela pressão pleural negativa. Ou seja, a pressão transpulmonar se torna a diferença dessas, como a pressão pleural é negativa, se torna o valor dessa soma. Ou seja, além daquela pressão expiratória que a gente está dando, está vindo um auxílio da mecânica do doente, que pode, na verdade, estar levando a uma lesão pulmonar. Mas, afinal de contas, por quais mecanismos? São diversos os mecanismos propostos para a PSILI, eu vou trazer aqui um compêndio deles e vou traçar um pouco melhor cada um. Mas é principalmente vinculado à VILI, o aumento do volume corrente, do volume minuto, que são dados que a gente já tem bem consolidados na VILI, o aumento da pressão transpulmonar, com as suas variáveis diferentes regionais, o atelectrauma, e entre algumas variáveis diferentes, como, por exemplo, o Pendeluft e a lesão diafragmática, que eu vou trazer também mais adiante, bem como o edema pulmonar, que perpetua a SARA. Esse é um dos principais modelos que foi usado para justificar a PSILI, que surgiu em 2017. Nesse caso, são modelos de murinos, que tiveram uma SARA induzida por um agente químico e foram manejados de 2 maneiras diferentes, em ventilação mecânica ou em ventilação espontânea. E ele coloca para a gente o estresse volumétrico, o volume strain, ou seja,
quanto de distensão alveolar eu estou gerando, de estresse alveolar nessas múltiplas áreas do parênquima. E evidencia uma coisa que a gente também, aparentemente, descobriu na pandemia, mas que a gente já sabia há mais tempo, sobre o modelo heterogêneo da SARA, como que o pulmão não é perfundido e ventilado de maneira igual. Aqui a gente começa a falar um pouco mais sobre os outros mecanismos da PCILI. De novo, tomando como base uma SARA, uma doença heterogênea do pulmão. Na figura inferior, a gente consegue ter uma ideia boa disso. Notem que à extrema esquerda a gente tem um pulmão mais consolidado, um pulmão mais fechado, principalmente na região posterior, na região gravitacional da SARA. Logo em seguida, um pouco mais à direita, esse paciente foi submetido a uma PIP, e a gente conseguiu mostrar a abertura dessa via aérea, como esse pulmão se tornou menos consolidado. Mas o importante dessa doença heterogênea é a gente entender como as forças são distribuídas nesse pulmão, que é o que as setas tentam nos demonstrar. Ou seja, a região mais distal, ou seja, próxima à musculatura, está sujeita a uma maior pressão de distensão, justamente por ela ser mais consolidada, ter uma elastância menor, ou seja, ela é mais suscetível à força muscular daquela região. Então, a gente vê que a força que ela sofre é diretamente mais proporcional ao muscular. Ou seja, se o meu diafragma está exercendo uma pressão de 10, ela vai sofrer diretamente essa pressão de 10. Ao passo que as outras áreas pulmonares não vão sofrer tanta pressão assim. Vão sofrer, por exemplo, mais próximo das grandes vias aéreas, de menos 5. Isso gera, perpetua a lesão pulmonar. Por qual mecanismo? A gente consegue citar alguns, por exemplo, o da atelectrauma. O que é essa região de atelectrauma? Justamente intermediário a essas regiões da SARA, há um momento de pulmão instável, ou seja, um pulmão que se colapsa e se abre conforme a respiração do doente. Essa região que está demonstrada na figura da direita é uma área que está intermediamente sujeita à pressão pleural, ou seja, a pressão que o diafragma exerce chega nela de maneira desigual, não tão intensa quanto das regiões colapsadas e não tão fraca quanto das regiões próximas à via aérea. O que nós sabemos é que as biópsias dessa região que sofrem atelectrauma têm muito mais marcadores inflamatórios, que a gente acredita que leve ao biotrauma e, portanto, as disfunções de múltiplos órgãos. É uma região que perpetua a resposta inflamatória da SARA. A gente espera, com a ventilação não invasiva ou invasiva, diminuir essa região, estabilizar mais esse pulmão. Então, eu fornecendo um PIP de 5, 10, 15, eu consigo reduzir a área de atelectrauma, a área que por hora fica aberta e por hora fica fechada. Não necessariamente abrindo todo o pulmão, como antigamente a gente acreditava, né, do open lung, mas sim mantendo um pulmão estável. Dessa mesma linha, falando do pulmão heterogêneo, a gente consegue chegar numa face extrema, que é o Pendeluft. O que seria o Pendeluft? O Pendeluft é, na verdade, a aplicação da física de fluidos dentro do pulmão. O caminho habitual para o ar é ir do alvéolo para as pequenas, médias e grandes vias aéreas até ser expirado. Porém, diante de um pulmão tão heterogêneo, com múltiplas complacências na mesma região, essa pressão não é dissipada da mesma forma. De novo, voltando para a figura inferior, a gente vê que a pressão que está submetida à região mais colapsada é diferente da pressão que está submetida à região menos colapsada. O que resulta no movimento da inspiração, no final da inspiração, em diferenças ainda existentes dentro desse pulmão das pressões, que leva pela física a uma movimentação intrapulmonar desse ar. Ou seja, em vez do ar do alvéolo para pequena, média e grande via aérea, ele vai dar do alvéolo para pequena, para média e para outro pequena e outro alvéolo. E resulta no aumento do espaço morto, um aumento de volume que não está saindo do tórax do doente, por mais que esteja ocupando um volume lá dentro, e, portanto,
resultando em mais volutrauma, em mais barotrauma. Também temos já diversos artigos que mostram que quanto maior o espaço morto daquele doente, maior a gravidade da SARA e maior a taxa de mortalidade daquele doente. O Pendeluft é uma sincronia complexa, que a gente sabe que está vinculada a esse esforço do doente, a dissipação desse esforço. Então, atualmente, o que a gente consegue fazer para ela é realmente bloquear o doente, colocá-lo em ventilação totalmente entregue, de forma a diminuir essa dissipação desigual das forças do pulmão. Esse é uma também das bases da PCID, mas que até hoje a gente não teve nenhum estudo randomizado que mostrou um benefício, que mostrou uma redução de mortalidade. Aqui, falando sobre a lesão diafragmática e o edema pulmonar. Com o passar da SARA, esse excesso de estresse diafragmático pode levar a uma fibrose. Além de que ele se soma à pressão que eu estou dando de maneira não invasiva. Então, como a gente consegue ver por esse gráfico, a pressão esofágica, que traduz a pressão diafragmática, é extremamente alterada, junto com a pressão que eu estou dando pela minha metodologia de VNI ou pelo meu KNAF, se somando numa pressão de distensão pulmonar muito alta. Então, se eu estou dando ali 10, por exemplo, de pressão esofágica, de pressão diafragmática, ela se soma com a pressão que eu estou dando ali, a pressão de vias aéreas, que dá uma pressão de distensão, por exemplo, próxima de 22, que também leva a um edema pulmonar pelos mecanismos antes citados, de volutrauma, barotrauma. Diante disso, a gente começa com outras perguntas, né? Por exemplo, como que eu posso medir a minha lesão autoinduzida? Isso foi já intensamente debatido previamente, houveram vários estudos tentando mensurar isso. Inicialmente, foi hipotetizado pela eletroneuromiografia, ou seja, identificar disparos anormais diafragmáticos, aumento desses disparos e até mesmo as sincronias. É uma metodologia difícil de ser aplicada no dia a dia e que nunca entrou mesmo em vigência. Já as outras são muito mais fáceis de serem executadas. A P01, com certeza, é uma das mais utilizadas, que é o que a gente consegue chamar de pressão de oclusão da via aérea nos primeiros 100 milissegundos da inspiração. Ou seja, o paciente numa modalidade espontânea, eu vou lá, peço para o meu ventilador aferir essa pressão. Ele, na primeira inspiração, vai bloquear os primeiros 100 milissegundos e traduzir um valor de pressão. Habitualmente, por volta de 3, a gente está confortável, de menos 3, a valores acima disso começam a trazer uma preocupação a respeito do excesso de pressão diafragmática, do excesso de força desse diafragma. Já houveram estudos que colocaram em concordância esse valor da P01 com a pressão esofágica, que previamente a gente achou que fosse o melhor marcador do PCID. Na verdade, para a gente conseguir esse valor de pressão esofágica, a gente passa uma sonda esofágica com um manômetro, alinhamos esse manômetro na altura do diafragma e lá nós conseguimos enxergar uma variação dessa pressão. Houveram já 2 estudos tentando mostrar que uma ventilação guiada pela pressão esofágica trouxesse algum benefício. E a gente não conseguiu mostrar até hoje esse benefício. Fica mesmo só com uma parte teórica do PCID. E além disso, nós temos algumas maneiras mais subjetivas, ou às vezes nem tanto, de medir uma PCID, que é pela dispneia do doente, pela frequência respiratória do doente, pelo esforço respiratório que esse doente está fazendo. Uma cena também que tão comumente a gente viu durante a pandemia, né? Esse filme ilustra bem quanta força um diafragma é capaz de exercer sobre um pulmão. Esse paciente estava em ventilação ainda não invasiva. Será que esse paciente está se sujeitando às lesões da PCID? Acho que a resposta nesse caso é bem simples, a gente não precisa de nenhuma variável a mais. Mas nem sempre essa resposta vem tão simples assim. Por isso que a gente desenvolveu alguns mecanismos para a gente conseguir estimar melhor. Um dos mais famosos, que a gente teve mais contato durante essa pandemia, acredito que justamente pela difusão da metodologia do catéter de alto fluxo, foi o índice de ROX,
É um índice facilmente obtido à beira-leito, né? A gente consegue saber isso simplesmente pelo monitor do doente, observando qual a saturação periférica dele, correlacionando, fazendo uma relação disso com a FI que eu estou fornecendo para o doente e correlacionando de novo uma relação com a frequência respiratória desse doente. O estudo do Critical Care Medicine de 2019 mostrou uma correlação intensa entre a necessidade de ventilação mecânica com esse índice acima de 4,88. Então, a probabilidade cumulativa de ventilação mecânica, né, para os doentes que estavam com ROX acima de 4,88 chegou até 60%, depois de 12 dias, a despeito da metodologia fornecida. Junto dessa ferramenta, a gente construiu um guia para essa terapêutica, que é uma ferramenta que serviu de bastante auxílio durante a pandemia, principalmente porque ela padroniza essa avaliação. O índice de ROX não foi validado para COVID, foi validado em outras situações. Porém, a forma com que ele funciona é interessante para a gente compreender. Ele sugere uma avaliação em 3 momentos diferentes, com 2 horas, 6 horas e 12 horas. E cada uma dessas avaliações pode ou não se sujeitar a uma reavaliação. Então, o ROX com 2 horas. Eu espero que esse paciente esteja com ROX abaixo de 2,85. E note que esse valor ao longo do tempo vai elevando, ou seja, eu espero, né, que o doente ele vá seguindo um curso natural daquela doença. Quando logo nas 2 horas ele já está com um valor abaixo de 2,85, eu já devo imediatamente considerar a intubação traqueal. Quando ele está num valor intermediário, entre 2,85 e 2,48, eu devo aumentar o suporte e reavaliar. Se eu tive um delta depois de 30 minutos acima de 0,5, eu fico mais confortável e posso seguir para a próxima avaliação. Esse aumentar o suporte é aí que entra uma das pegadas, né, que não apenas você vai aumentar o suporte, como você vai tratar a doença de base. Então, o ROX foi validado muito para, por exemplo, edema agudo de pulmão, uma causa em que eu conheço a etiologia e que eu consigo reverter, seja dando Lasix, seja dando Nepride ou dando uma dobutamina, eu consigo trabalhar na fisiopatologia da doença de forma a revertê-la. Ao passo que se eu não consigo fazer isso ao longo do tempo, por exemplo, na reavaliação das 12 horas, eu persisto com um valor abaixo de 3,85, eu já deveria automaticamente entender que eu não estou conseguindo resolver aquela doença e que eu deveria propor uma metodologia diferente, uma metodologia mais invasiva para aquele paciente. Entretanto, a gente sabe que o COVID, bem como outras doenças, não se comportam dessa maneira. Nós não conseguimos necessariamente tratar a causa base. Eu não consigo dar uma droga específica para o COVID que imediatamente reverta essa situação, o que leva a uma perpetuação da necessidade de ventilação não invasiva, que é o que levou, de novo, a diversos conflitos durante a pandemia sobre a maneira de ventilar. Inclusive, sobre o tempo de intubar, né? Acho que todo mundo se recorda do tempo que a gente falou muito sobre intubação precoce. Ainda nesse sentido, a gente tem uma outra metodologia para a VNI, que é o índice de Hacor. Hacor é o acrônimo para frequência cardíaca, né? Heart rate, acidosis, que é o pH, a escala de coma, que é o Glasgow, a oxigenação, que é a PO2 e FiO2, e R de frequência respiratória, respiratory rate. Ou seja, é um índice um pouco mais complexo de obter a beira-leito, porque eu necessito de uma gasometria para saber essa relação e para saber essa acidose, mas que me auxilia bastante. Por exemplo, o índice acima de 5 me prediz muito a necessidade de intubação, com uma fidelidade acima de 87%, bem como um aumento de um ponto nessa escala me representa um odds ratio de 1,73 para a necessidade de ventilação mecânica. E apenas batendo rapidamente o olho nessa tabela, a gente encontra algumas situações bem interessantes, como, por exemplo, um Glasgow abaixo de 10. Imediatamente já me indica uma altíssima necessidade de ventilação mecânica e provavelmente meu método vai entrar em falência.
É um pouco difícil de obter esses dados continuamente à beira-leito, porque eu dependo de uma gasometria arterial, para saber o pH desse doente, a relação PF, mas foi mostrado um valor específico, principalmente o volume expiratório, de acima de 9 ml por quilo, quando eu sei que esse doente tem uma SARA pelo menos moderada, com uma PF de 200, que tem um odds ratio de 3,14 para necessidade de intubação. A partir daí a gente tira isso que por muito tempo a gente falou, que veio de um estudo observacional publicado lá em 2016. Um estudo que observou 2.813 doentes com síndrome respiratória, sendo que 15 deles utilizaram VNI. E a partir daí surgiu um dado que nos trouxe muito receio, que é a taxa de falência em pacientes que têm uma PF abaixo de 150. Nesse estudo, mostrou um aumento de mortalidade, o que nos levou no início da pandemia a ter muito receio de usar a VNI nesses pacientes com uma SARA grave. E principalmente, o que acontece? A índice de falha está muito vinculado à mortalidade. Ou seja, quando um paciente falha, entra numa urgência respiratória, eu tenho uma mortalidade até de 3 vezes superior a quando o paciente não falha. O que me leva a perseguir, identificar esse doente que está num risco elevado de falha para conseguir intervir precocemente. Ou seja usando o índice de ROX, ou seja utilizando o índice de HACOR, eu procurar identificar esse doente que está sujeito a uma deterioração mais rápida, a um preditor de uma necessidade de ventilação mecânica e conseguir colocar isso no momento mais oportuno. Ainda desse diálogo a respeito do início da pandemia, a gente viu muito sobre a hipoxemia silenciosa. Então, muito falado, o Covid traz a hipoxemia silenciosa, o doente está hipoxêmico, não parece. O que a gente já sabe há algum tempo? A PO2 é um marcador ruim de dispneia, ou seja, para o doente começar a aumentar o seu volume expirado, ele precisa estar com uma PO2 abaixo de 60. E isso vai ficar mais pronunciado por volta de 50, 40. O que acontece? Numa fase inicial da SARA, eu ainda tenho uma complacência pulmonar muito boa, eu ainda tenho uma reserva do músculo, da caixa torácica muito boa. Ou seja, o doente facilmente consegue compensar aquilo com o aumento do volume expirado, o aumento da frequência, principalmente quando ele está com oxigênio suplementar, que nesse sentido traz um pouco mais a curva para a esquerda. A partir daí, sabendo que simplesmente dar oxigênio traz mais essa curva para a esquerda, vem. O que define uma hipoxemia silenciosa? É o nível de PO2 ou é a minha necessidade de fornecer oxigênio suplementar? Que era aquilo que muitas vezes a gente viu durante a pandemia. O doente com um KNAF, né, a 100% de FI e extremamente confortável. Eu dando um pouco de suporte para ele, ele já ficava, bem dizer, eupneico. É daí que surgiu uma das teorias da PSIG, que lá no início da pandemia, quem defendeu muito isso foi o professor Gattinoni, que trouxe muito isso à tona, da intubação precoce, que é uma injúria inicial, né, que no caso, lá atrás nós tratamos muito do Covid, levando a um vazamento pelo capilar, né, um edema, um aumento da permeabilidade desse capilar, que leva a um edema pulmonar, que por sua vez piora as trocas gasosas, piora a mecânica, isso aumenta o drive, e esse aumento do drive me leva às consequências da PSIG, ou seja, uma redução da pressão alveolar, que o doente faz um puxo maior, uma força inspiratória, uma pressão pleural mais negativa, o que aumenta, portanto, o volume torácico expirado, aumenta o pendeluft, e isso procede um ciclo de piora da permeabilidade capilar e, portanto, piora da SARA. De novo, uma cena que a gente foi colocado muitas vezes na pandemia é justamente a escassez de recurso. Então, por vezes, a gente estava de frente a um doente hipoxêmico, saturando 70%, refratário a uma modalidade não invasiva e que eu não dispunha de uma modalidade invasiva. A partir daí que a gente começou a pensar muito de qual é o timing para essa intubação. Da paciente anterior, acho que ninguém tem dúvida de que esse time já passou, de que com certeza eu já deveria ter intubado aquela doente. Mas esses índices me ajudaram muito a colocar o melhor momento para isso, me ajudaram a poupar recursos. Alguns estudos observacionais também já mostram que
UTIs que utilizaram de modalidades não invasivas, por vezes tiveram uma mortalidade menor. Justamente porque diminuiu o tempo de UTI, diminuiu o tempo de ventilação mecânica. No entanto, a gente afirmar por um estudo randomizado duplo cego ainda não está concluído, né? A gente não consegue afirmar isso com certeza. Principalmente que um estudo prévio me mostrou que manejar pacientes com SARA grave, uma PF abaixo de 150 está vinculado a um aumento importante de mortalidade. E no final, o que a gente fica de frente é decidir o que é menos pior para o doente, o que é menos ruim. E aí que começam as ponderações que a gente faz à beira-leito. Ou seja, se eu deixo meu doente numa modalidade não invasiva, eu estou induzindo ele a ter PCILI. É só uma teoria? Não é? Eu estou atrasando essa intubação? O que posso fazer por você? Eu estou induzindo uma fadiga muscular? Por exemplo, quanto tempo aquela doente anteriormente iria conseguir ficar daquela forma, até ela entrar numa completa fadiga muscular, uma parada respiratória? Mas, principalmente, o que frequentemente a gente viu durante a pandemia, a impossibilidade de realizar uma ventilação mecânica protetora. Ou seja, aquela doente anteriormente, se eu a entubo, bloqueio, cedo e coloco no ventilador, eu vou conseguir respeitar um platô abaixo de 30, uma driving pressure abaixo de 15? Será que eu vou conseguir manter o pH dela adequado com 6 ml por quilo? Ou será que a SARA já comeu o pulmão do doente? A PCID já dominou todo o parênquima pulmonar e eu já estou impossibilitado de fazer essa ventilação mecânica protetora. Mas, ao mesmo tempo, tenho que pensar que, se eu for entubar todo mundo, precocemente, no menor sinal de insuficiência, ou seja, por exemplo, com uma saturação de 88%, ou, por exemplo, com um valor isolado positivo, será que eu não estou aumentando o risco de ter uma tetraparesia do doente crítico? A gente sabe que tudo isso é devido às múltiplas intervenções que a gente se sucede. O uso de sedativo, de bloqueador, que por sua vez pode levar à tetraparesia, que por sua vez pode levar ao delírio, bem como as múltiplas infecções associadas aos dispositivos que eu estou colocando naquele doente. Ao tubo, gerando uma PAV, ao catéter central, gerando uma ICS, a sonda, levando a uma infecção de trato urinário. Então, com certeza, é um instrumento que leva a muitos custos, né? Não só financeiros para o sistema, como atrás a gente precisou muito de poupar esses recursos, como também deletérios para o próprio doente. Aí a gente entra na grande pergunta, que fomos postos múltiplas vezes de frente durante essa pandemia. Quando a gente deve tubar? Qual é o melhor momento para aquele doente entubar? Acho que é uma resposta muito difícil da gente conseguir, que com certeza não vai sair de um número mágico. Ou seja, aumento de esforço, trabalho respiratório, medido por qual forma? Será que uma P01 alterada me basta para proceder a uma intubação? Será que uma pressão esofágica alterada, um aumento dessa força isolado, me basta para fazer uma intubação? Além disso, uma hipoxemia que não reverte com o uso de oxigênio é o suficiente? Quanto de oxigênio? 5 litros no catéter? 15 litros numa máscara não reinalante? Ou será que eu devo considerar só quando eu já estou numa modalidade com pressão? Uma VNI? Quantas vezes a gente não viu oscilarmos entre as duas modalidades não invasivas? Não quero mais KNAF, eu quero que esse doente fique na VNI, ou eu quero que intercale as duas. Bem como hipercapnia, esse doente está entrando numa acidose respiratória, já é o suficiente para mim indicar a intubação? Mas eu tentei fazer alguma coisa antes, o doente tem um DPLC exacerbado, eu consigo resgatá-lo? E as outras coisas um pouco mais graves, como por exemplo, encefalopatia, o doente já não está mais, de tão avançado, ele não está mais conseguindo proteger a via aérea dele. E como aquela última paciente que eu mostrei, o tempo de evolução da doença. Será que esse tempo de evolução está muito cedo, está muito tardio? Eu não vou conseguir mais alterar o curso da doença, eu vou conseguir ainda alterar o curso da doença? Bem como mecanismos, estratégias de logística, né? Estratégias que a gente deve levar em consideração para manejar uma UTI grande, uma UTI complexa, como a nossa se tornou muito intensamente durante a pandemia. Eu devo analisar se eu tenho segurança para a minha equipe de entubar, como lá atrás a gente pensou muito sobre a dispersão de aerosóis.
Se eu vou indicar um exame para essa minha doente, ela vai precisar realizar um angiotomo. Será seguro transportar uma paciente com 15 litros na mão inalante? Será seguro transportar uma doente com a frequência respiratória de 35? E outras minúcias da terapia intensiva, por exemplo. Será adequado eu entubar essa paciente em vigência de uma instabilidade hemodinâmica ainda não compensada? Eu devo tentar compensá-la? Ou será que eu, sabendo que aquela musculatura toda em franca atividade, eu estou consumindo 30% da minha DO2, eu levo isso em consideração? Quanto? E principalmente também o quanto eu sei manejar aquela via aérea. Tanto na questão hemodinâmica, como que eu vou proceder à escolha das drogas, se o doente tem um catéter central, se ele tem uma veia periférica boa, e a minha expertise com aquela via aérea. O paciente tem um preditor de via aérea difícil? Ah, não, olha só, ele tem uma boca muito pequena, eu estou vendo um pescoço muito curto, a chance de ser uma via aérea difícil é muito alta. Ou pior ainda, não, esse paciente já foi entubado previamente, o anestesista já me falou que é um Cormac 3. Será adequado deixar esse doente para ser entubado às 2 da manhã, com uma equipe reduzida, com uma pessoa menos experiente? Então, a somatória de todos desses fatores me leva a indicar ou não uma intubação. E aqui eu queria abrir um espaço para a gente poder conversar, as pessoas defenderem ou não a PSIL, e também mostrar dúvidas a respeito do tema. Muito bom, Lucas. Obrigado pela excelente apresentação. Para a moderação, então, desse tema, eu gostaria de convidar aqui a professora Flávia. Flávia, por gentileza, fica à vontade. Obrigada, Falcão. Parabéns, Lucas, parabéns, Eduardo. Também acho que foi super bem apresentado aí, essa que foi a nossa dúvida e continua sendo, né? Uma dúvida muito pertinente aí da terapia intensiva. Eu não estou vendo perguntas aqui no chat, mas só para dar início aí à conversa, né, Lucas? Na sua apresentação, você coloca muito bem o nosso dilema, né? Quando é que a gente... o quanto a gente sofreu com ele, os prós e contras de entubar precoce ou não. E você falou dos scores, e uma das dúvidas que eu tenho é assim, o uso, a aplicabilidade prática desses scores, né? Porque quando a gente vê na vida um estudo, por exemplo, que sai publicado, e vê que o ROX é tal, e você pode ou não, deve ou não entubar em tal horário, em tal valor ou não, eu sempre acho que, como quase tudo na terapia intensiva, os extremos a gente lida bem, e a gente não precisa do ROX para nos ajudar. Ninguém precisa de um acorde menor que 5, você já sabe o que você vai fazer sem o score. Então, a minha grande dúvida, eu queria ouvir vocês, Eduardo, que foi o seu orientador aí também, nos ajudar, é se vocês acham que realmente naquela zona cinzenta, que não está nos extremos desses scores, porque para os extremos eu estou convicta que não ajuda, mas no meio do caminho ali, será que ajuda mesmo? Na prática, a gente já parou na beira do leito de um doente, fez o ROX dele para tomar uma decisão, ou a gente acaba sempre tomando a decisão com base no nosso feeling, no feeling multiprofissional da avaliação desse paciente? E isso engatilhado na questão de que, mesmo se você olhar para a literatura, em termos de a comprovação de que usar e seguir estritamente aquele ROX, a gente não tem validação para isso, né? Então, teria que ser uma coisa ROX mais clinical assessment versus só clinical assessment, né? Como a gente viu, por exemplo, com a procalcitonina. E quando você bate um score, um biomarcador, por exemplo, em adição à avaliação clínica versus só avaliação clínica, os biomarcadores têm muita dificuldade de provar sua utilidade. Eu tenho a impressão que os scores também, mas queria ouvir vocês dois. Estão conseguindo ouvir bem? Sim. Estamos sim. Eu acho que o índice de ROX ou o RACO, ele entra mesmo como um dado a mais para levar em consideração. Para eu tentar trazer mais à tona um doente que talvez eu não esteja prestando tanta atenção quanto eu deveria, né? Principalmente esses casos mais limítrofes. Mas eu também tenho dificuldade de acreditar que esse valor isolado vai me trazer qualquer alteração de conduta. A minha opinião, assim, pessoal, é que, assim, ó, eu acho que esses scores, eles não servem numericamente, tá? Talvez nos extremos,
mas eu não vou seguir ali o 2,85 de maneira pontual. Está 2,85 eu entubo o doente, está menos que 2,85 eu entubo o doente. É lógico que isso vai vir agregado com outras situações clínicas, mas eu acho que esses scores, eles levantam a dúvida, levantam a lebre. Por exemplo, né, situações que a gente viveu bastante, manter uma FI de mais de 80% no KNAF. Obviamente que se tu colocar esse paciente num score de Hackor aqui, a não ser que ele esteja saturando 101%, né, brincando, ele vai dar um score, no ROX, ele vai dar um score para o paciente se considerar a intubação dele, né? Então, eu acho que esses scores eles servem como uma medida de segurança, tá? Para que a gente preste atenção em alguns itens que talvez na prática clínica, né, o cara está lá, vamos dizer assim, levemente confortável, a gente não está vendo ele fazer grandes esforço, mas ele está usando um aporte de oxigênio muito alto, por exemplo, né? Do mesmo jeito na VNI, né? É muito interessante que esse paciente que está, por exemplo, assim, né, ele está com 9 ml por quilo de peso ali na VNI. Se você for olhar beira-leito, parte desses doentes vão estar confortáveis na ventilação não invasiva, porém fazendo um alto volume corrente. E isso é um preditivo de falha lá para frente, tá? Então, assim, como o Lucas falou, isso tem que ser considerado na avaliação clínica. Eu acho que esses índices, Flávio, eu acho que eles te ajudam a sair um pouco da subjetividade, tá? Principalmente numa UTI que o que nós vivemos na paniceia lá do Covid, que você tinha muitos doentes para serem reavaliados. Então, acho que nesse cenário, os índices ajudam bastante. É lógico, se você tiver num cenário mais controlado, em que você possa fazer avaliação clínica, estar reacessando esse paciente de 30 em 30 minutos, né, de 1 em 1 hora, e você levar em conta a evolução dele clínica, sim, isso é válido. Mas eu não acho que que a gente possa não utilizar esses preditores. Eu acho que esses preditores têm validade, sim, e acho que a gente deveria olhar para eles com mais carinhos para, como você falou, né, olhar clinicamente e também olhar eles juntos, né? Porque eles te dão alguns índices, eles te fazem prestar atenção em alguns pontos que a gente não prestaria no dia a dia, vamos dizer assim, né? Como a FI num paciente que está confortável, como volume corrente num paciente com VNI, né? Se a gente fosse perguntar para quem está na terapia intensiva, quem olha o volume corrente num paciente em VNI, né? A gente tem um hábito de todo dia na visita multi, chegar ali e falar quanto é o volume corrente desse cara aqui que está em ventilação mecânica, né? 6 ml por quilo de peso. Agora, em quem está em VNI, a gente faz essa pergunta? Né? Provavelmente não, né? Então, acho que são pontos aí a ser considerados. Eu acho que eles têm uma importância de te abrir os olhos para alguns itens que a gente esquece no dia a dia. Não, isso eu acho que eu te dou bastante razão, Edu. Eu só não sei se você precisaria de ter um score para fazer aquilo que se espera de uma equipe multidisciplinar, que já esteja sendo feito, né? Você tem razão que se eu tenho que montar o score e prestar atenção nos componentes do score, isso melhora a minha atenção àquilo. Mas, por exemplo, você pegou um ponto que é fundamental, né? Quer dizer, quando a gente decide olhar para a PECILI, assim, né? Vamos ser corretos. Demonstração cabal de que PECILI existe, como bem foi posto, não existe, né? O que a gente sabe hoje é que VILI existe, né? Então, VILI existe. Eu ventilar um doente com mais de 30 ml por quilo lesa, né? Eu ventilar um doente com platô alto lesa, né? Então, o grande problema aqui é se existe realmente um problema da PECILI isolada, da falta da prevenção da VILI, né? Ou seja, a PECILI ela é provocada porque eu não estou prevenindo VILI por esta razão que o Edu falou, né? Se eu prestar atenção na ventilação mecânica não invasiva no KNAF e mantiver o doente com ventilação mecânica com menos que 6 ml por quilo e o platô baixo, e, portanto, teoricamente, eu preveni VILI, será que a PECILI vai realmente existir? E se eu pesar isso num RCT e botar de um lado os possíveis malefícios do aumento de pressão transpulmonar, blá, 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 e do outro lado todos os malefícios da ventilação mecânica, controlando a VILI dos dois lados, nós não sabemos o que vai acontecer. O grande problema, né, é que, como o Edu falou, a gente não controla a VILI nos métodos não invasivos. A gente fica feliz, na verdade, né?
A gente bota a ventilação não invasiva no doente, o doente fica mais confortável. Por que ele está mais confortável? Porque você está fazendo tudo que ele quer na vida. Ventilar com volumão e com uma pressão grande, que é o que o doente da ventilação mecânica invasiva também quer. Ele só entra na sincronia porque a gente obriga ele a ventilar com 6 ml por quilo. Obriga o doente da não invasiva a ventilar com 6 ml por quilo, ele vai fazer sincronia e não vai tolerar a não invasiva. Né? É Mas mais ou menos por aí, né? é mais ou menos por aí, né? E outra coisa, né? Isso é bem interessante, você colocou, a PECILI é só uma teoria, né? Uma teoria que ela é posta em animais, né? Assim, só para citar, o primeiro estudo que abre essa teoria é um estudo que injetou ácidos acetilsalicílico na cisterna magna de ovelhas e fez as ovelhinhas hiperventilares por acidose. E daí tem uma discussão aí, se isso levou elas a ter lesão pulmonar ou não, tá? E isso é tão interessante, assim, para quem tiver a curiosidade de ler, durante a pandemia, teve uma troca de acusações e de farpas muito grande entre o professor Tobin e o professor Gattinoni, que são dois caras, putz, dois papas da ventilação mecânica, o Tobin dizendo claramente que a gente não deveria levar em conta a PECILI para decidir a intubação do paciente. Ele acha que a PECILI é simplesmente uma teoria, ponto final. E é o Tobin falando, né, cara? Então, assim, você tem que levar em consideração a opinião. Isso, você tem que levar em consideração o Tobin. E, por outro lado, o Gattinoni dizer que não, que isso que você falou, né? Você não garantir a ventilação protetora desse paciente, você está perpetuando a doença, né? Então, assim, eu não sei se nós vamos chegar à resposta um dia disso, tá? Acho que todos esses estudos, Flávio, que a gente está até participando agora do Renovate, eu acho que a gente tem que, de alguma maneira ou de algum ponto, esses estudos têm que levantar a bola para a PECILI, tá? Eles têm que levantar a bola para a PECILI, principalmente se o resultado do estudo for negativo, tá? Nós temos que prestar atenção nisso e ver se essa teoria ela vai ganhar força de maneira indireta, talvez, ou nas sombras ali, desses estudos que utilizaram métodos não invasivos para esses pacientes com insuficiência respiratória, né? Aqui, lógico, o Renovate inclui vários grupos de doentes, mas a gente tem que talvez prestar atenção nisso. Será que ali pelas sombras, ali a PECILI não está aparecendo? E será que isso não deixa de ser uma teoria para a gente levar em prática? Enfim, a gente não sabe essa resposta, mas talvez uma teoria para ser considerada nesses estudos que a gente vai saber a resposta daqui a pouco, né? Eu não sei se alguém que está nos assistindo quer fazer algum comentário ou alguma pergunta. Não, aqui o chat, viu, Lucas? O professor Carrareto, que é professor da Federal do Espírito Santo e um estudioso de ventilação mecânica, também falou que pegou várias referências da sua apresentação, te deu parabéns. E a única coisa, a título de curiosidade, Flávio, que eu ia perguntar para vocês, na experiência que vocês têm, né, em estarem aí nesse fronte de batalha durante a pandemia do Covid, e que vocês viram bastante isso, o Lucas até ilustrou com vários vídeos. O prognóstico clínico desses pacientes segue um prognóstico clínico, assim como o paciente de uma síndrome do desconforto clássica ou mais dependente da questão do Covid? O que vocês viram em relação a isso? Bom, quem começa aí? Bom, eu vou te dizer o que eu acho, tá, Falcão? Nós tivemos um problema aqui, eu vou ser bem rápido na minha resposta, mas nós tivemos um problema aqui com o Covid, que é o seguinte: nós estávamos tratando, hoje menos, né, mas nós estávamos tratando uma sepse ou um choque séptico sem terapia para a doença, tá? Então, a principal coisa para a SARA é tu tratar a causa de base. Se tu não tratar a causa de base, cara, tu pode, lógico, tu tem que respeitar a ventilação mecânica, tu tem que ter hierarquia na ventilação mecânica, tu tem que pronar, tu tem que bloquear, tem que fazer, mas se tu não tratar a causa base, tu não resolve a doença. E aqui nós tínhamos um inimigo que se perpetuava aí, cara. Tem estudo mostrando que tem doente com 60 dias e o vírus lá se replicando, né? Então, eu acho que esse foi o principal problema, assim, tá? Então, assim, obviamente o prognóstico ele foi pior dos doentes, tá? Segundo, né, não existe equipe no mundo que dê conta daquela demanda, naquele nível de demanda, tá? A gente não... por mais que você se esforçasse, era muito difícil. Então, assim, uma coisa é agora, eu estou com uma paciente de 25 anos pronada na UTI agora, mas eu tenho ela pronada.
Então, o meu cuidado dela um cuidado todo especial da equipe, em cima dela, tudo. E outra coisa, ela está recebendo antibiótico dirigido para a infecção dela. Então, eu sei que se eu ganhar 3, 4 dias com ela ali na ventilação mecânica, a infecção for debelada, ela vai melhorar. Tá? E respondendo do ponto de vista científico a tua pergunta agora, Falcão, a mortalidade por SARA grave, se tu for olhar lá o Lung Safe lá, o Safe Lung, o estudo epidemiológico que teve previamente, aí essa mortalidade bate 50%, 55%. Então, nós estamos falando de uma doença que pré-Covid já tinha essa mortalidade na SARA grave, tá? Então, veja, o prognóstico da doença é bem ruim. E mais, né? Uma coisa que agora traz para a moda e vem para a moda muito, a gente discute muito isso, que é o doente pós-crítico, né? Então, se você for olhar lá os estudos de SARA e ver o desfecho desses pacientes em 6 meses, 1 ano, cara, 50% não volta para trabalho, tá? A atividade desse paciente, boa parte dele se torna dependente para atividades quase básicas, como, por exemplo, sair da cama, como, por exemplo, atender um telefone, como, por exemplo, tomar banho sozinho. Tá? Então, nós estamos falando de uma doença pré-Covid extremamente grave. A pandemia foi só um ponto aí que chamou bastante atenção para ela, tá? Mas o prognóstico de uma SARA grave hoje é isso. O ART, que é o estudo que aqui nós somos o segundo centro do mundo que mais colocou doente, eram pacientes com síndrome de desconforto moderada grave, a mortalidade do ART foi 55%. Então, assim, é uma doença grave, tá? O prognóstico do Covid só mostrou isso numa escala absurdamente grande, enorme. Tá? Mas é uma doença com prognóstico ruim e que foi, por muito tempo, muito subestudada e subvalorizada na terapia intensiva. Assim, né? As pessoas não prestavam atenção. Você vai ver o estudo do Lung Safe mesmo, a capacidade das pessoas que estão na UTI de identificar a SARA quando ela é leve, cara, menos da metade identifica isso. Menos da metade dos doentes recebem esse diagnóstico. Então, é bem interessante a gente olhar por esse lado. Com o Covid facilitou, porque como só tinha Covid, todo mundo tinha SARA, então era mais fácil, né? Você fazer o diagnóstico. Agora, ele se torna mais difícil, né? Então, acho que é esse ponto aí para... Perfeito. Não sei se a Flávia quer contar alguma coisa. Eu acho que só complementando e tentando pegar um pouquinho o gancho ali do PCID, o Edu respondeu muito bem ao contexto da síndrome de desconforto por Covid, né? Mas eu acho que uma coisa que a gente nunca vai saber, Falcão, é assim, o fato da gente ter permitido o PCID mudou o desfecho da síndrome de desconforto da Covid? A gente se fez essa... Primeiro que a gente precisa do RCT para responder isso, né? Mas a sua pergunta foi na nossa impressão. Então, porque nós não temos um RCT que chegava naquele ponto e randomizava os doentes para intubação ou não, de águas, né? seria a única forma de responder cientificamente essa pergunta. Quando eu postergo a intubação, eu ajudo ou não? O PCID é mais ou menos importante do que todas as complicações da intubação. Então, nós não temos esse RCT. Mas uma das coisas que complica a gente ter essa sensação, para te falar, é que quando a gente deixava o doente em ventilação espontânea, na VNI ou no KNAF, portanto, submetido a PCID, a gente nunca tinha condição de saber se a piora... Muitos não foram intubados. Muitos não foram. Muitos resgatamos. E quando você intuba, você nunca vai conseguir saber se você intubou porque era a progressão inevitável da doença ou se porque a sua PCID ajudou aquele processo a piorar. Nós não temos como saber, né? Nós tivemos vários doentes que a gente postergou a intubação 2, 3 dias dentro da UTI porque eles não tinham esforço, que era o grande problema, né? Quer dizer, o esforço era mais fácil. O doente está fazendo esforço, a gente aprendeu rapidamente que não podia enrolar a intubação em tubo e pronto, né? O grande problema, que o dilema continuou por mais tempo, era o doente hipoxêmico sem esforço. Que esse doente, o grau de PCID que ele está fazendo ou não, a gente não consegue saber com clareza. E aí, quando esse doente era finalmente intubado, a única coisa que eu posso dizer é que eu tinha a impressão que ele descia a ladeira. Ele piorava para valer. Então, ele era intubado, ele já era pronado e a PF ia lá para baixo de 100. Então, por que isso? Porque a doença dele já era muito grave, porque a gente contribuiu para a piora da doença dele, porque ficou postergando a intubação, porque a gente não via esforço. O esforço devia estar lá, muito bem colocado pelo Lucas, né? A gente não olhava, P01 é ruim para isso, medir pressão diafragmática ninguém mede direito, né?
Então, eu acho que a gente não sabe te responder, mas que a gente viu esses casos arrasadores, sim. Se você postergava a intubação, quando você intubava, o doente já, no primeiro dia, já estava pronado com PF abaixo de 100. Perfeito, perfeito. Obrigado. Obrigado, Flávia. Obrigado, Eduardo. Mais uma vez, Lucas, obrigado. Bom, eu acho que o nosso tempo está se esgotando aqui. Queria agradecer a todos aqui pela participação. Lucas, mais uma vez, parabéns. Você e o Eduardo pela apresentação, é realmente espetacular. Convido a todos para a semana que vem estarem conosco novamente na segunda-feira, às 13 horas. Tá bom? Um Obrigada, abraço para pessoal. todos. Boa Boa tarde a semana, bom todos. trabalho. Tchau, tchau. Obrigado.